Bei Lithium mit seinem flachen Leistungsplateau ist die Batterie. Das Management System muss schätzen, wie voll es ist. Em 2024, a Califórnia desperdiçou 3 milhões de megawatts-hora de energia limpa. Isso é suficiente para abastecer todas as casas de São Francisco por 2 anos. E fizeram isso de propósito. Enquanto isso, no Reino Unido, as empresas de energia pagaram centenas de milhões de libras para que parques eólicos fossem desligados. Depois, pagaram mais de 1 bilhão de libras para que usinas a gás fossem ligadas e queimassem combustíveis fósseis. Parece uma completa loucura, mas uma empresa na China mudou tudo. Ela instalou uma bateria de 42 toneladas na rede elétrica. Essa bateria não contém lítio. Ela funciona com um elemento que você ingere todos os dias e tem uma vida útil estimada em 30 anos. Todas as outras baterias no mercado duram apenas 10 ou 12 anos. Esta pode durar mais do que o seu financiamento imobiliário. Se você está gostando de vídeos como este, clique no botão gostei, pois dá muito trabalho produzi-los, e inscreva-se para não perder o próximo. O que você está prestes a ouvir é uma história sobre como descobrimos acidentalmente como armazenar energia solar e eólica. A tecnologia estava bem diante dos nossos olhos em um elemento tão comum quanto o sal. A história envolve redes elétricas danificadas, desperdício de energia solar e uma forma completamente nova de construir uma bateria. Mas para entender por que essa máquina de 42 toneladas é tão importante, primeiro é preciso entender por que estamos jogando fora a eletricidade mais barata já produzida. Uma rede elétrica que desperdiça energia perfeita. Todas as redes elétricas da Terra funcionam com base em uma regra simples e inflexível. A cada segundo, a energia que entra deve ser exatamente igual à energia que sai. Se a energia que entra diminuir, mesmo que minimamente, a frequência da eletricidade cai, causando um efeito dominó que culmina em apagões massivos. Se houver excesso de energia, os transformadores e turbinas que mantêm toda a rede funcionando podem ser danificados. Os operadores da rede elétrica conhecem essa regra melhor do que ninguém. Em 1990, a Inglaterra jogou contra a Alemanha Ocidental na Copa do Mundo. A partida foi para os pênaltis. Quando o jogo terminou, mais de 1 milhão de pessoas na Grã-Bretanha ligaram suas chaleiras simultaneamente para fazer chá, o que gerou um pico de demanda de 2.800 megawatts. Esse ainda é o maior pico de consumo de energia para transmissão televisiva já registrado. A rede elétrica mal resistiu. Os operadores estavam suando em cima dos painéis de controle, observando o medidor de frequência cair em direção à zona de perigo, lutando para acionar as usinas de reserva com rapidez suficiente para manter as luzes acesas. Por mais de semanas equilibramos essa equação pelo lado da oferta. Se as pessoas precisavam de mais energia, os operadores da rede queimavam mais carvão ou mais gás. À noite, quando as pessoas iam dormir, reduziam a produção. Isso funcionava perfeitamente porque o combustível era o maior custo. Queimar menos combustível significava gastar menos dinheiro. Era possível aumentar ou diminuir a potência de uma usina a gás como se fosse um queimador de fogão, e a economia recompensava essa ação. Mas a energia renovável quebra completamente essa lógica. Um parque eólico ou solar gasta de 70% a 90% do seu custo total ao longo da vida útil antes de gerar um único watt de eletricidade. Todo o dinheiro é investido nas turbinas e nos painéis solares. O combustível, o vento e o sol são totalmente gratuitos. Isso parece incrível, até você se lembrar que o combustível gratuito chega de acordo com o clima, não com o seu. Então você fica preso entre dois grandes problemas. Quando o sol está forte e o vento uiva, a oferta supera a demanda. Você não pode injetar eletricidade extra na rede sem sobrecarregá-la. Então você precisa restringir a geração. Isso significa que a energia que você já pagou para capturar é desperdiçada
propositalmente. Depois, quando o clima se acalma, você recorre à velha e suja solução de queimar gás para suprir a demanda. Os números aqui são absolutamente absurdos. A Califórnia desperdiçou 3 terawatts-hora de eletricidade limpa em 2024. Isso representa um aumento de 29% em apenas um ano. 93% dessa energia desperdiçada era solar em um estado que paga algumas das tarifas de energia mais altas dos Estados Unidos. Pense nisso por um segundo. Os californianos pagam tarifas altíssimas pela eletricidade, enquanto suas companhias de energia estão literalmente jogando fora energia solar gratuita porque não há onde armazená-la. É como comprar uma geladeira cheia de comida e jogar metade dela no lixo toda semana porque as prateleiras estão cheias. O Reino Unido transformou esse absurdo em uma arte. A Escócia tem algumas das melhores condições de vento da Europa, mas quase todo esse vento está no norte e quase toda a população está no sul. As linhas de transmissão só conseguem transportar cerca de 6 gigawatts através da fronteira. Por isso, no ano passado, a operadora do sistema gastou 380 milhões de libras para desligar os parques eólicos. Depois, gastou 1.000 milhões de libras para ligar as centrais a gás no sul, um custo total de quase 1.000 milhões de libras. Trata-se de dinheiro real pago por consumidores reais para resolver um problema que nem deveria existir. A resposta óbvia esteve bem diante dos nossos olhos, o tempo todo armazenar o excesso de energia e usá-la depois quando necessário. Mas, para entender por que não fizemos isso, é preciso conhecer a bateria que estamos tentando usar. Por que o lítio falha na rede elétrica? O íon de lítio é uma tecnologia de bateria incrível, mas apesar de todo o seu brilho, foi desenvolvido para uma função totalmente diferente. O lítio é o metal mais leve da tabela periódica. Possui o menor potencial de eletrodo entre os elementos comuns. Isso significa que produz a maior voltagem e a melhor densidade de energia de qualquer química de bateria convencional. É por isso que conquistou celulares, laptops e carros elétricos. Toda a era da mobilidade foi construída com base na ideia de concentrar o máximo de energia no mínimo de peso. A química de transporte de carga mais leve vence nesse quesito, mas a rede elétrica não se importa com o peso. Uma bateria de rede simplesmente fica em um campo. Poderia ser feita de tijolos ou areia, para a rede não faz diferença. O que importa para a rede são 3 aspectos nos quais o lítio é realmente ruim. O primeiro problema é o custo. As células individuais de bateria de lítio são baratas atualmente, custando entre os 50 e os 80 por quilowatt-hora. Mas uma célula não é um sistema completo. É preciso adicionar inversores, supressão de incêndio, gerenciamento de bateria e principalmente controle climático. Uma instalação completa de armazenamento de energia para 4 horas custa entre os 300 e o $400 por quilowatt-hora. Você está tentando combinar isso com energia solar, que custa cerca de 3 centavos de dólar por quilowatt-hora para gerar. O custo do armazenamento é simplesmente incompatível com a retenção da energia. É literalmente mais barato desperdiçar a energia. Imagine comprar um pote que custa 10 vezes mais do que o mel que você quer colocar dentro dele. Em algum momento, você simplesmente para de comprar o pote. O segundo problema é a temperatura. O lítio só funciona bem entre 15 e 35 degc. Se a temperatura cair abaixo disso, o líquido dentro da bateria engrossa como mel. Os minúsculos e poderosos íons de lítio se ligam tão fortemente às moléculas ao seu redor que ficam presos. Se você forçar uma carga mesmo assim, o lítio começa a revestir o ânodo como um metal sólido. Ele pode crescer e formar espículas chamadas dendritos, que causam curto-circuito na célula com resultados explosivos.
Se você tentar operar o sistema em temperaturas mais altas, todas as reações químicas indesejáveis serão desencadeadas. As taxas de reação dobram a cada aumento de 10 graus. Isso corrói o líquido interno e reduz a capacidade da bateria. Portanto, toda bateria de lítio para redes elétricas precisa de um sistema de climatização funcionando 24 horas por dia. Esse consumo excessivo de energia representa uma parcela enorme da energia que a bateria tenta armazenar. Em alguns climas, o sistema de refrigeração pode consumir de 5 a 10% da energia armazenada na bateria apenas para manter a temperatura ideal. O terceiro problema é a vida útil. Uma boa bateria de lítio aguenta talvez de 4.000 a 8.000 ciclos antes de se degradar a ponto de se tornar inutilizável. A cada carga, os íons de lítio forçam sua entrada nas camadas de grafite separando-as. Cada descarga as fecha novamente, causando fadiga no metal até que ele rache. Uma bateria de lítio submetida a ciclos diários por 20 anos precisa atingir cerca de 10.000 ciclos. A maioria das baterias de lítio simplesmente não dura o suficiente para compensar o investimento. Elas se deterioram antes de se pagarem. Algumas pessoas tentaram soluções alternativas. A Finlândia construiu uma bateria de areia que armazena calor em 2.000 toneladas de rocha triturada. A Espanha usa torres de sal fundido. Os vitorianos bombeavam água morro acima e a deixavam fluir de volta através de turbinas. Todas funcionam à sua maneira, mas nenhuma delas é uma bateria de verdade. Uma bateria de verdade é uma caixa que você pode colocar ao lado de qualquer usina solar na Terra e encher e esvaziar conforme a necessidade, com perdas mínimas, porque a energia é mantida como eletricidade o tempo todo. Então, como seria na prática uma bateria projetada para a rede elétrica e somente para a rede elétrica? Apresentamos o sódio, a nova esperança da rede elétrica. Em uma enorme feira de energia solar em Munique, o maior fabricante de baterias do mundo fez um grande anúncio. Revelou o primeiro sistema de armazenamento de íons de sódio construído para a rede elétrica. Trata-se de um bloco de 42 toneladas com capacidade para mais de 30 megawatts-hora de energia. Se você conectar 34 delas, obterá uma usina de energia de 1 gigawatt. Isso é suficiente para abastecer uma pequena cidade durante a noite. Ela foi projetada para se integrar diretamente à mesma cadeia de suprimentos e infraestrutura dos antigos sistemas de lítio, o que significa que as empresas não precisam reinventar toda a sua estrutura para fazer a transição. A arquitetura interna é dividida em duas partes. Há um bloco de energia, onde ficam as células da bateria, e um bloco de potência que abriga todos os outros componentes, como o sistema de refrigeração e a eletrônica de potência. Essa divisão é incomum no setor. Energia, a quantidade armazenada, e potência, a velocidade com que ela pode ser transferida, normalmente estão interligadas. Neste sistema, elas são separadas. A empresa pode configurar o mesmo equipamento para armazenar de 1 a 8 horas de energia. 8 horas é o número mágico em locais como a Califórnia, onde a energia solar gera mais energia do que o necessário durante o dia, mas o sol se põe justamente quando a demanda atinge o pico à noite. De 4 a 8 horas de armazenamento capturam todo o excedente de energia da tarde e o distribuem ao longo do pico de demanda. O sódio está logo abaixo do lítio na tabela periódica. Pertence à mesma família e cede seu elétron mais externo com a mesma facilidade. Mas o íon de sódio é cerca de 35% maior. Isso significa que sua densidade de carga é menor, o que é ruim para o peso, mas acaba sendo excelente para a rede elétrica. Como o íon de sódio é maior, ele se liga às moléculas ao seu redor com muito menos força. Isso proporciona grandes vantagens. A primeira vez que essa característica do sódio se manifesta é na voltagem. Uma pilha de lítio mantém uma voltagem constante em torno de 3 volts
esteja ela com 30% ou 80% de carga. Uma pilha de sódio faz o oposto. Sua tensão sobe continuamente de 1 volts para 3 volts durante o carregamento. Essa inclinação única é um problema, mas também uma grande vantagem. O problema reside no inversor, que precisa de uma tensão constante. À medida que uma bateria de sódio descarrega e sua tensão cai para cerca de 1 volts, um inversor comum ou funciona precariamente ou para de funcionar completamente, desperdiçando a última reserva de energia da bateria. Para solucionar esse problema, os engenheiros desenvolveram um regulador de tensão bidirecional. É o mesmo mecanismo usado pela bobina de ignição de um carro para transformar 12 volts em 20.000 volts. Ela armazena energia em um campo magnético e a libera impulsos de alta tensão. Isso significa que o inversor recebe uma tensão constante de 690 volts até a bateria se descarregar completamente. A vantagem da inclinação da bateria de sódio é que ela se correlaciona diretamente com seu estado de carga. O sistema consegue ler com precisão o nível de carga da bateria em tempo real, aproveitando ao máximo cada célula, como o lítio, apresentando um patamar de carga estável. O sistema de gerenciamento de baterias precisa estimar o nível de carga. Sim, é isso mesmo. Então ele para cedo em ambas as extremidades, atingindo um limite de cerca de 95% de carga e deixando até 8% quando pensa que a célula está vazia. A tensão variável do sódio elimina completamente essa incerteza, mas a verdadeira mágica acontece quando a temperatura cai. Engenharia do caos desenvolvida ao longo de 30 anos. Quando o frio transforma o líquido dentro de uma bateria de lítio em uma substância viscosa e os minúsculos íons de lítio se solidificam, os íons de sódio, maiores e mais soltos, simplesmente continuam a passar. As células de lítio mantêm cerca de 60 a 70% de sua capacidade a 20 degc. Com a substituição por sódio, o novo sistema retém mais de 92%. E você não consegue nem carregar baterias de lítio perto do ponto de congelamento porque elas se depositam e causam curto-circuito. O sódio funciona perfeitamente. No outro extremo da escala térmica, essa mesma menor reatividade significa que as reações secundárias que danificam uma célula de lítio quente ocorrem muito mais lentamente no sódio. Testes mostram mais de 10.000 ciclos a mais de 45 degc sem qualquer isolamento térmico extra ou resfriamento forçado. Melhor ainda, se o pico de fuga térmica é de cerca de 200 degc, isso é 60% menor do que os 500 degc de uma célula de lítio. Libera metade do calor total e 1/3 a menos de gás. A empresa está até mesmo considerando remover o resfriador completamente, o que é inédito no setor de baterias. Atualmente, o sistema ainda possui circuitos de resfriamento líquido, mas devido à sua alta resistência, o consumo de energia para resfriamento foi reduzido de 2% para 1%. Isso pode não parecer muito, mas no armazenamento e em rede, cada ponto percentual conta. Ao longo de 30 anos, essa economia de 1% se transforma em uma enorme quantidade de energia extra fornecida. Tudo isso leva a um número que chamou a atenção de todos. O novo sistema de sódio tem uma capacidade nominal de 15.000 ciclos a 25 degc até atingir 70% de sua capacidade. Uma bateria conectada à rede elétrica em regime de alternância com energia solar opera cerca de 1 ciclos por dia. 15.000 ciclos, divididos por 365 dias, resultam em cerca de 29 anos. Isso é aproximadamente o dobro da capacidade de uma bateria de íon lítio. A química responsável por esse trabalho pesado é chamada de NFPP, polímero de fibra óptica não fluorescente. O pirofosfato
de fosfato de sódio é feito de ferro e fosfato, dois dos materiais industriais mais abundantes e ao mesmo tempo mais banais da Terra. O mecanismo de falha que eles superam é o mesmo que destrói todas as outras baterias. Cada vez que um íon entra e sai, ele tensiona a estrutura cristalina por uma fração minúscula. Ao longo de milhares de ciclos, essa tensão se acumula. Os componentes internos racham e a bateria para de funcionar. A resposta da empresa é a dopagem de alta entropia. Eles introduzem na rede cristalina meia dúzia de átomos estranhos diferentes que compartilham os mesmos sítios cristalinos até que a estrutura fique tão desordenada em escala atômica que nenhum modo de tensão consiga se estabelecer. Imagine construir uma parede com tijolos de 6 tamanhos e formatos diferentes. Uma parede de tijolos normal tem padrões regulares e repetitivos. E quando submetida à tensão, ela racha ao longo dessas linhas definidas. Mas uma parede feita de tijolos desalinhados e caóticos não tem uma linha definida para a rachadura seguir. A própria desordem se torna a resistência. Eles alegam uma redução de 70% na distorção da estrutura. Mas uma promessa de 30 anos na indústria de baterias carrega muitos problemas. A própria empresa admitiu que quase uma em cada 5 grandes usinas de armazenamento de energia apresenta desempenho inferior ao esperado, algumas entregando menos de 1/4 da vida útil prometida. Então, como podem ter certeza de que dura 30 anos se nenhuma célula de sódio esteve no solo por 30 anos? Daí tecnologia de consumo à infraestrutura real. Quando a diretora de tecnologia foi questionada exatamente sobre isso, ela não se esquivou. Eles realizaram milhares de testes com amostras e coletaram dados reais de campo de instalações em operação desde 2021. Realizaram testes de estresse acelerado para levar as células à falha e encontrar o limite. Em seguida, modelaram a curva dessa falha a partir daí. Portanto, sim, esse número de 30 anos é uma projeção, não uma medição. É uma projeção feita por uma empresa que já enviou centenas de gigawatts-hora de baterias para redes elétricas. Mas ainda assim é uma projeção. Na indústria de baterias, qualquer pessoa que diga que sua nova tecnologia química tem garantia de décadas geralmente está vendendo algo, provavelmente uma bateria. Mas se essa projeção se confirmar, o que realmente muda tudo? Uma bateria que precisa ser substituída a cada 10 ou 12 anos é um ativo tecnológico de consumo. Ela se deteriora rapidamente e apenas um certo tipo de investidor se interessa por ela. Uma bateria com vida útil estimada em 30 anos é algo completamente diferente. Ela se torna infraestrutura. Ela opera com o mesmo tipo de cálculo de longo prazo que uma subestação, um oleoduto ou uma ponte. Fundos de pensão e fundos soberanos não podem investir em baterias de 12 anos, mas podem sem dúvida investir em baterias de 30 anos. Essa simples reclassificação abre um leque de capital que supera em muito qualquer coisa que o setor de armazenamento de capital de risco já tenha visto. A faixa de temperatura amplia essa vantagem. As regiões onde o lítio precisa de um ambiente com temperatura controlada apenas para sobreviver, como o Golfo Pérsico, a África, o deserto de Atacama e o extremo norte, são justamente onde a próxima grande onda de energia solar e eólica está sendo construída. O sódio não compete apenas nesses locais. Em muitos desses mercados, ele representa a diferença entre um projeto ser viável ou inviável. Mas o verdadeiro prêmio é se o sódio finalmente tornará o armazenamento de energia excedente mais barato do que descartá-la. Isso depende de um único fator, o preço do sistema. No palco, a empresa anunciou que já tem um preço para o sistema de sódio. Em seguida, recusou-se a revelá-lo. O panorama geral da indústria chinesa é que as células de sódio hoje custam mais do que as de lítio, aproximadamente de 70.
em 97 dólares por quilowatt-hora contra 42 a 69 dólares das baterias de lítio. Parece que a história está desmoronando, mas não está. Ela apenas se desloca para um ponto posterior da cadeia de valor. Existem dois preços que determinam o destino de uma tecnologia: seu preço de lançamento e seu custo mínimo, o preço em que ela se estabiliza. O carbonato de sódio é negociado a uma fração do preço do lítio e é extraído de carbonato de sódio e água do mar em todos os continentes. O cátodo funciona com ferro e fosfato, dois materiais incrivelmente abundantes. O ânodo de carbono duro pode ser produzido a partir de biomassa, como cascas de amendoim e cascas de arroz. Qualquer coisa que possa ser carbonizada em um forno. Historicamente, as baterias reduzem seu custo em 19% a cada duplicação da produção. O sódio está no topo dessa curva, uma química totalmente nova com potencial para décadas de duplicação de custos pela frente. O lítio está se aproximando de um patamar fisicamente inatingível. Ele está próximo do fundo de sua curva de valorização. O sódio ainda nem começou a se valorizar. As entregas em escala de gigawatts começam na China em setembro deste ano, com remessas globais previstas para 2027. O período entre setembro e o próximo verão talvez seja um dos testes mais importantes que o armazenamento de sódio já enfrentou. Pela primeira vez, os dados virão da Terra, não de um laboratório. Depois de uma década desperdiçando energia, talvez finalmente tenhamos uma resposta. Se você gostou desta história e quer ver mais como esta, clique em gostei, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o próximo vídeo. Há vídeos relacionados na tela agora, caso queira continuar assistindo. Então aqui vai uma pergunta: se você pudesse armazenar energia suficiente para abastecer sua cidade por 30 anos, o que você construiria primeiro? Deixe sua resposta nos comentários.